Salve, salve, devoto! Bora falar de Galo no oferecimento da Desembola. Você precisou de grana, a gente desembola pra você, tá? Parcelamos de 12 a 18 vezes e o crédito cai na sua conta na hora. O link está na descrição. Então, se você precisa de dinheiro, corre pra cá. Corre pra Desembola. Parcelamos de 12 a 18 vezes e emprestamos também online. Você tem um cartão de crédito com limite? Pronto, você tem crédito na Desembola. Matê, a bebida do carnaval do brasileiro. Afinal de contas, você tem o mate, guaraná, rum e limão. Tudo num lugar só, uma bebida deliciosa e pronta pra você. Quer ter seu bloco de carnaval patrocinado? Chama a gente no WhatsApp. E um brinde a você, um brinde ao Instituto Céspides. Afinal de contas, transplante capilar com atendimento exclusivo e personalizado é com a gente. Consulta, a primeira gratuita, 13% de desconto no preço do seu transplante capilar. E o melhor, o atendimento é para sempre. Pagou uma vez, você vai ter sempre esse atendimento, sempre este acompanhamento. Você quer saber mais? Agende sua consulta para você conhecer o Instituto Céspides. Bora falar de Galo e bora falar de Campeonato Brasileiro, que já começa aí amanhã, já tem rodada, quarta-feira já tem rodada, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, começa com Flamengo, Internacional, Bragantino e Galo, jogo das 19, depois tem o jogo das 20, que é Santos e São Paulo, Remo e Mirassol, e o jogo da 21, que é Palmeiras e Vitória e Grêmio e Botafogo. Depois tem na quinta-feira os jogos das 19 horas, que é Bahia e Fluminense, o das 20, que é Vasco e Chapecoense, e o Cruzeiro, mais uma vez a 21h30 do Campeonato Brasileiro. Por enquanto, classificação bem aberta, né, gente? Você tem a turma aqui dos 3 pontos, que vai do primeiro até o 9º lugar. Depois você tem a equipe de 1 ponto, que é Galo e Fluminense e Palmeiras, que é o 10º e o 11º. E depois você tem a turma da derrota, que é do 12º até o 20º. O Cruzeiro ocupa a lanterninha por conta dos -4 que o Botafogo da liderança fez, né? Então, é um campeonato bastante equilibrado aí em todos os sentidos, né? Afinal de contas, um time que tá aqui, se o Cruzeiro vencer, ele já passa aqui, ó, já sobe bastante aí. Então ainda não tem nada definido, nada é chancelado. Fato é, gente, Campeonato Brasileiro é um campeonato aí dos mais disputados, né? Se você analisar as ligas todas, depois de 10 rodadas, você já vai ver que as divisões são muito claras, dos 2 que disputam o título. O Campeonato Brasileiro, não. Campeonato Brasileiro, depois de 10 rodadas, você tem 6 times disputando o título ainda. Pode ser que no decorrer vai alongar, mas nos outros campeonatos já dá uma disparada muito inicial. O Campeonato Inglês também é muito disputado. O Campeonato Brasileiro, pro Atlético agora, contra o Red Bull Bragantino, é vencer, porque esse é o ideal. O Atlético fazer 4 pontos a cada 2 rodadas. Para que você possa entender, isso dá uma média de 2 pontos, né? Então, numa calculadora, você vai somar 38 vezes 2. Entendeu? Que são rodadas. Então você vai ter uma média de 76 pontos. Nos últimos 10 anos de Campeonato Brasileiro, uma média de 76 pontos torna você muito campeão. Para que você possa ter ideia, vamos pegar de 23, 70 pontos. 24, 79 pontos. 25, 79 pontos, né? Então, e se você fizer... Aí tem uns anos para trás, se você for fazendo a média, você vai ver que 76 bate lá. Por enquanto, o meu sonho de consumo no Campeonato do Atlético é fazer o G5, né? O G5 em 2023 foi de 64 pontos. O de 2024 foi de 59 pontos. O de 2025 foi de 64 pontos. O de 2026 nós vamos ver. Então a média de 64 pontos aí, né? 64 e 38 rodadas, quanto que é por rodada? Vamos fazer uma conta aqui pra gente poder brincar aqui. 64 dividido por 38... 1,66 para você conseguir isso daí, né, por rodada. Então, dá para o atleta trabalhar. Então, vencer o Red Bull Bragantino é importante. Lembrando que o Red Bull Bragantino não perdeu partidas esse ano para times da Série A, hein? Empatou ou venceu. Bora falar de Sampaoli, que fez um pedido especial aos jogadores do Atlético, cara. E eu achei interessante passar isso pra vocês aqui. Olha o que o Sampaoli falou lá. Em vídeos da TV da Galo H2Bet, olha o que os caras falaram. Essa essência do que nosso time ganhe como seja sempre, de qualquer... Aqui, ó. Essência é essa, de que o time ganhe como seja, ganhe sempre, de qualquer forma. Quero, na realidade, desfrutar dessa mentalidade. Jogadores com a mentalidade acima da realidade, em alguns momentos, quando é difícil. É o que nós temos que conseguir. Seguramente a hora vai passar melhor dentro de campo. E se essa hora passa mal, seguramente com pouco tempo, desfrute. Que tem jogador de futebol hoje em dia que não desfruta.
O fato de ser superior é difícil, vocês estão de parabéns. Vamos buscar o ataque o tempo todo. O ataque, buscando o ataque, é muita proteção aos atacantes, competência extrema. Tá aí o Sampaoli. Cara, eu achei legal a primeira fala dele, que foi a que mais me chamou a atenção, e eu vou falar o porquê, cara. Se você fizer uma análise, né, das falas que o Sampaoli coloca ali, de chamar responsabilidade, de chamar atenção, de falar que os jogadores têm que desfrutar do momento, ele fala, desfrutar do momento da vitória, desfrutar do momento bom em campo, e que hoje em dia os caras não conseguem muito fazer isso, e é uma realidade. Outro ponto que eu acho interessante dizer é o seguinte, cara, o Atlético, falta uma coisa que a gente sempre disse aqui, que falta confiança, né? Faltam jogadores terem uma confiança absoluta da vitória, faltam jogadores terem uma confiança que podem ser mais, faltam jogadores uma confiança de que eles podem ir mais longe, faltam jogadores isso, aquele entendimento que eu posso mais, eu vou mais longe, eu consigo ser melhor do que eu sou hoje. Então, cara, isso pra mim é muito importante. Ter essa visão de jogo, saca? E um outro ponto, assim, que eu acho fundamental, cara, sobre o Sampaoli fala de desfrutar, é que na minha concepção também o jogador, ele tem que saber desfrutar a virada, desfrutar a vitória, porque isso lá na frente, quando ele desfruta e tem esse sentimento de alegria, de alívio, de bem-estar, isso vai levar ele pro próximo passo. Com toda certeza. Porque toda vez que as coisas vão dando certo, dando certo, sabe o que você busca? Você supra que elas continuem dando certo. É o cara que ganha muito dinheiro, ele quer continuar ganhando muito dinheiro. O cara que tem um status social X, ele quer manter isso. O cara que é bom no trabalho, que é campeão de venda, ele quer ser o campeão de venda. Então, cara, quando você tem isso dentro de você, meu amigo, você arrebenta. Bom, bora pro próximo tema, vamos falar de a chance do Fred. Gente, bora falar da chance do Fred, muito está sendo questionada aí. Ontem eu e Lucas Tanaka fazendo a live, houve essa situação, né, da galera falar do Fred. E por que que isso surgiu? Surgiu porque começou a surgir isso daqui, ó, na internet, ó, exclusivo. Aqui, ó, tá aqui, ó, exclusivo. Atlanta United e Atlético estão disputando, Ajax, Atlanta United e Atlético estão disputando a contratação do volante Fred, do Fenerbahçe. Hashtag Atlético, Fenerbahçe, Futebol, Transparência e Fabrício Romano, tá? Olha, assim, me despertou a curiosidade isso e eu fui no Twitter do Fabrício Romano. E eu não achei absolutamente nada do Fabrício Romano falando do Fred no Atlético agora. Eu, inclusive, fiz essa pergunta também, aí que tem um pulo do gato, ao ChatGPT. Eu escrevi assim, vou escrever de novo que eu apaguei aqui sem querer. Chat, o Fabrício Romano falou algo em suas redes sociais, só para mostrar para vocês, sociais, sobre Fred no Atlético, redes sociais, coloquei junto aqui, redes sociais do Atlético. Aí o chat me respondeu, eu quero ler como que ele me respondeu, que ele vai me responder de novo. Por enquanto, não há nenhum post oficial do jornalista italiano Fabrício Romano, olha como é que é bem completo, falando especificamente sobre Fred, né, do Fenerbahçe, indo para o Atlético Mineiro ou sendo cogitado no Atlético Mineiro. O que circulou nas redes sociais, especialmente em páginas de rumores, foi uma suposta publicação do interesse do Atlético contratar Fred. Até agora, o Fabrício Romano não postou nada confirmado em seus perfis sociais, tá? E aí ele faz a pesquisa, né? Quando ele tá pesquisando, ele fica passando Twitter, Instagram, ele pesquisa tudo, Fabrício Romano, aparece as redes sociais do cara. Então tá aqui, ó, só pra vocês verem que eu fiz a pergunta. Então realmente não tem nada. Cara, ontem o Tanaka, inclusive, disse que o Atlético, ó, pra você ver que interessante, o Atlético pode esquecer neste momento, nesta janela do meio do ano, outra coisa, mas neste momento que a contratação do Fred acontece. Eu também acho bem difícil por conta dos valores que o Fred quer. Sabe quem que entrou e realmente aí foi atrás do Fred? O Ajax, realmente. Há um dia atrás o Ajax procurou, né, o Fred, e depois que o Ajax tomou um não do PSG, por quem? Pelo Fabrício Moscardo, né? O que é interessante. E a CNN já te traga aqui, o Atlético faz consulta por Fred do Fenerbahçe, vai negociação como difícil, né? O GE também publicou, não, esse daqui o GE é de 2025, mas o do CNN é de um mês atrás. É a TV do dono. Então, assim, cara, a possibilidade é bem pequena e igual eu e Tanaka falamos ontem também, não há necessidade de você trazer ele. Sabe por quê, cara? Ele é segundo volante nós estamos lotados, e tem uma molecada na base como o Índio, Cissé, que são bons pra caramba. Então, se for pra contratar segundo volante, vamos, em vez de contratar segundo volante, vamos oportunizar os meninos da base. Você tem Alan Franco, Maicon, Cissé,
Até o Patrick também é muita gente, né? O Índio e fora o Alexander, que tá lesionado agora, mas não deve lesionar o resto da vida, deve voltar uma hora ou outra. Sosa, um sonho completamente distante. Senhoras e senhores, muitos de vocês me perguntam sobre o Sosa, se o Sosa pode vir, o Sosa resolve os problemas, o Sosa vai dar bom, o Sosa vai acontecer, o Sosa vai chegar. Gente, a parada é a seguinte do Sosa, vamos analisar isso como realidade e de forma mais real, cara. A parada é a seguinte, vamos lá, imagine você que você quer contratar um zagueiro de alto nível, que vem se destacando no futebol argentino, que vem sendo um cara que todo mundo tá de olho. Aí você tem um Flamengo que procurou, você tem um Palmeiras que procurou, você tem um tanto de time que procurou. Você já sabe a pedida. É 12 milhões de dólares. O Vasco tentou a contratação dele agora. Ele teve a resposta, 12 milhões de dólares. O Racing não quer liberar o Sosa. Não quer, eles querem segurar o Sosa o máximo. Por que? Eu não sei, porque o contrato do cara acaba em 2027, ele tem 26 anos, ele não vai ter revenda pra Europa e o Racing tá jogando Sul-Americana. O Racing não tá jogando Libertadores, né? Se eu não tô enganado, é isso mesmo, esse ano eles jogam Sul-Americana, quer ver, ó? Racing jogará Libertadores ou, só pra ter certeza, não falar bobagem, ou Sul-Americana. Aí, quer ver, ó? Racing jogará Libertadores ou Sul-Americana, Racing é campeão semifinalista, aqui não fala. Peraí... agora eu não tô sabendo se o Racing, porque, ó, velho, é por isso que eu não consulto mais o Google. O Google, ele não te dá a informação. Ele não te dá mais a informação. Você pergunta, antigamente você clicava, aparecia assim. Hoje ele não te dá. Por isso que o chat GPT é bem melhor. Aqui, ó, o Racing disputará... o Racing, não, jogará Libertadores se terminar em... Disputará Sul-Americana. Não, peraí, aqui não tá falando também. Sei lá, velho. Agora nenhum dos dois tá falando, velho. Eu me misturei todo aqui. Mas também não faz parte do ponto onde eu quero chegar, né? Porque o ponto que eu quero chegar com você é 12 milhões de dólares. Então, assim, os caras não querem liberar, cara. Os caras não querem liberar, os caras estão amarrando. Hoje, a gente não consegue entender se eles parcelariam, se eles topariam fazer um negócio parcelado. O meu entendimento é que eles não fariam isso. O meu entendimento é que eles não topariam um parcelamento nem fudendo, ou desculpa o palavreado, nem ferrando. O meu entendimento é esse, porque para eles não vale a pena. Se você analisar fria, calculadamente, tem time que paga aí para eles. O Atlético, mas o Atlético, se pagar, eles vão conseguir um valor ótimo. Para pensar, Rap. Olha, que eu acho que eu achei. A maior surpresa da Sul vem da tetracampeão Libertadores, não conseguiu escalar para Libertadores, seu adversário tem vindo no Sul. Os campeões Racing e São Lourenço também representarão. Aqui, ó, vai jogar com a gente. É isso mesmo. Então não estava errado, não. O YouTube aqui, o Google que me confundiu. O Racing vai jogar Sul-Americana. Então, assim, cara, não faz nenhum sentido, né? Não faz nenhum sentido essa venda. Era um cara que resolveria duas posições, Rap. Volante e zagueiro. Irmão, não resolveria, sabe por quê? Porque a gente precisa de volante e de zagueiro. Nós vamos resolver com o EG, a gente gasta lá 10 milhões de euros. Exemplo, coisa que não vai acontecer. A gente resolveu uma posição. Uma posição. Você acha que vale a pena? Na minha opinião, não vale. O que eu venho advogando aqui há muito tempo, eu não sei se vocês vão concordar comigo, talvez vocês achem que eu estou completamente errado, eu respeito isso, tá? Na minha opinião, o Atlético tem que investir em 2 jovens jogadores que vão bater ali 5, 6 milhões de euros no máximo, tanto para volância quanto para zaga. Eu já não acredito que o Atlético vai conseguir trazer o que farda, principalmente tendo que trazer zagueiro, a não ser que consiga um zagueiro livre no mercado. O Atlético precisando de volante para chegar, fardar e vestir, e zagueiro para chegar, fardar e vestir, aí nós temos que fazer uma escolha. Eu gostaria de fazer 2 apostas em jogadores de 5 milhões de euros. Não sendo possível isso, eu prefiro investir no volante e rezar para que a gente consiga alguém no mercado aí da zaga. Porque o volante, para mim, é a função mais necessária do Galo hoje. O Jorge Igor deu uma declaração recente, depois daquelas polêmicas todas que a gente teve com o VAR. Ele disse isso aqui, vamos escutar. Existe esse toque, né? A gente consegue ver nessa imagem e é dever da transmissão. Eu fico, assim, um pouco até decepcionado com colegas que trabalham em televisão, mas que precisam manter o personagem na rede social e que tem a coragem de dizer o seguinte: nossa, buscaram um ângulo de qualquer... foram buscar uma câmera pra mostrar, pra ver se é pênalti, pra ver se muda a opinião.
Galera, a obrigação da transmissão é mostrar os lances. É obrigação com o público. Se a gente tem todas as câmeras disponíveis, a gente tem que achar o ângulo, seja de qual câmera for, para mostrar pro torcedor. É nosso dever. Torcedor mais apaixonado, clubista, que não entende isso, tá tudo bem. Isso aí não é problema para mim. Colega de profissão entrar nessa, eu fico pasmo. Colega que trabalha em TV. TV que faz a mesma coisa, que fica lá buscando replay pra... Gente do céu, que nível de loucura a gente chegou. Cara, isso aqui foi tratado, ó, siga os pérolas do futebol. Sabe por que isso é uma pérola ridícula? E eu gosto muito do Jorge Igor, mas eu acho que ele foi muito infeliz em tudo que ele disse. Eu vou explicar o porquê. Porque ele tenta argumentar o seguinte, tem que mostrar. E aí o argumento que ele vai usar depois disso é tem que mostrar em todos, não só nesse. Eu acho ridículo as pessoas falarem desse... porque não apaga o problema do outro, entendeu? Ó, tem que mostrar nesse e no outro também. Cara, e esse é o discurso que nós defendemos. O que o Jorge Igor tem que entender é o seguinte. Por que todo mundo tá reclamando? Porque a Globo, como detentora do direito, ela rodou 360 graus até ela achar o lance. Ela ficou, bateu, olhou, voltou, ficou, bateu, olhou, ficou, olhou, aconteceu, voltou, viu, puxou pra trás, puxou pro lado, até ela achar o toque. Beleza, se o toque aconteceu ou não vou entrar no mérito, porque esse não é o mérito da questão. O mérito da questão é que, novamente, um funcionário da Globo, um cara que trabalha dentro da Globo, né, esquece que a mesma TV dele, num lance, que eu nem acho que foi pênalti, tá, Jorge Igor? Eu nem acho que foi pênalti. Demorou contra o Atlético e Palmeiras uma eternidade pra mostrar o replay, se foi pênalti ou não no final do jogo Atlético e Palmeiras, e mostrou uma única vez, e por um único ângulo. E a gente sabe muito bem que o VAR do Brasil é vagabundo o suficiente para ser influenciado por externo. Que a gente sabe muito bem que ali não é uma coisa confiável, porque ninguém confia no VAR. Por isso que o impedimento semiautomático vai salvar o futebol em muitos momentos. Então o que eu posso dizer, Jorge Igor, é o seguinte, que o tratamento dado a Chico não é dado a Francisco. Ah, mas eu acho que tem que dar o tratamento de Chico a Francisco, mas você não fala isso sempre, você não coloca isso sempre. E eu até te entendo, você vai contra quem te emprega? Claro que não. Mas a grande realidade é que o futebol brasileiro carece disso. Não é um clubismo apenas que eu tenho aqui. Clube tá aqui, ó. Opa, tá aqui, ó. Claro, de quem que eu torço, quem que eu quero. Só que a questão é o seguinte, eu nem acho que foi pênalti no Coelho. Olha pra você ver, mas você tá dando um lance que você nem acha. Mas podiam ter mostrado de 10 ângulos, porque eu vi só por um. E por um único ângulo, a impressão que eu tenho é que não é pênalti. Agora eu gostaria de ver de vários ângulos, que talvez eu mudaria de opinião. E eu acho que aí é que reside o lance. Porque vendo de 36 ângulos, a gente pode ter uma opinião bastante diferente. E eu, por exemplo, não fui oportunizado. E, inclusive, quero dizer mais. Antigamente, quando a gente via as transmissões de TV, cara, era espetacular ver, e eu falo dessa maneira, espetacular ver como a TV mostrava praticamente imediatamente os lances. Mostrava os lances, o ponto de vista dela, o que os caras pensavam e bala. E era assim. Hoje, para passar um lance de replay contra o time carioca e paulista, meu amigo, que luta. Gente, muita gente me pergunta, falando que o Atlético não irá contratar mais, que acabou, que vai ficar só nas sondagens, que esse negócio do Zé Pedro furou, lá do Caleri, que é uma loucura, que é um negócio que a gente não consegue entender, que o Atlético vai contratar ninguém, que é tudo mentira, que é tudo... Falta isso, cara. Olha, obviamente, que eu não vou chegar aqui pra vocês e vou fazer... E vou falar com vocês que tá líquido e certa a contratação. O Atlético diz que tá, o Atlético diz que vai rolar, o Atlético diz que vai acontecer, o Atlético diz que vai chegar lá. Beleza? Beleza. E isso é uma informação do Atlético. E isso é informação do Galo. Tá certo? Bom, saindo deste ponto onde eu já disse pra vocês que é por aí, tá certo? Que as contratações são por aí, né, que deve acontecer por tudo que está sendo dito, por tudo que está sendo falado, é o que eles do Atlético passam de informação pra gente, que vai acontecer, que vai contratar. Aí a gente chega no ponto que é o seguinte: Rap, e se não contratar? E se não contratar, a janela do Paulo Brax foi mais ou menos. Porque a maior necessidade do Atlético é um volante. A maior necessidade que o Atlético tem é contratar esse cara, e o Atlético vai contratar? Vai ficar sem de novo contratar, vai vir com a história da Curupira, de que a gente já tem volantes o suficiente, que a gente já tem os casos, que a gente já tem.
Nós vamos vir com essa história de novo? Não cola. E o Atlético está tentando, está lutando no mercado. Então, gente, não fiquem com um discurso pessimista, porque vocês há de concordar comigo que também o Atlético, trazer qualquer um não resolve. O atleta tem que tentar acertar, o atleta tem que tentar contratar, o atleta tem que tentar fazer uma contratação que realmente entregue um cara de qualidade, que realmente entregue um cara que nós vamos gostar, que realmente entregue um cara que quando ele chegar, a gente fala assim, pô, que bacana, velho, olha o cara que tá vindo, olha esse cara que o Galo tá contratando, olha esse cara que o Galo tá no mercado, buscou, o Atlético buscou, esse cara é bacana demais, porque é isso que nós temos que fazer. Então não caiam eu não tô dizendo, eu volto a dizer, não dá pra virar e falar com vocês que não vai ter, que é impossível, que quer dizer que é líquido certo, que vai trazer, mas a fala da diretoria que vai trazer, e até aqui a diretoria vem cumprindo. Ela falou que ia trazer o atacante, trouxe, o centroavante trouxe, o volante lá trouxe, depois falou que trouxe o lateral, e ela foi trazendo. Nós contratamos 6 até agora, e os 6 estão encaixando legal, a não ser o Minda que ainda não foi. Então vamos ter paciência, vamos esperar um pouco, né? A gente tem que continuar a pressão. Não estou dizendo que você não tem que continuar pressionando, tá? A pressão, ela deve existir. Cadê? Mas não vamos cair no sentimento derrotista de que não vem. É isso que eu penso. Bom, posso estar errado, vamos esperar sendo os próximos capítulos, mas eu acredito que chega. Eu acredito que nós temos que nos manter positivo e continuar brigando para trazer esse volante, o zagueiro. Deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, 12h15 eu tô de volta.